Fala, meu querido aluno. Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. E, turma, nessa aula eu quero comentar com vocês a respeito de regra de três simples e regra de três composta, beleza? Turma, se tem um assunto na matemática que todo mundo tenta resolver, é utilizando regra de três, tá? Então, assim, nós vamos aprimorar as nossas técnicas em relação à regra de três e fazer questões. Você vai perceber que é na prática que a gente desenvolve esse conteúdo. Perfeito? Já separa seu caderno do aluno aí, porque nós vamos construir juntos algumas anotações. Primeira percepção, turma, é que a regra de três ela é um dispositivo prático que relaciona grandezas. E aí a gente vai pensar da seguinte maneira: grandeza é o quê? É tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Ian, temperatura, eu tenho uma medição. Idade, quantidade de animal, quantidade de tempo. Então, são situações em que a gente tem ali grandezas. Turma, essas grandezas, vocês vão perceber que elas podem ser relacionadas de duas formas. Elas podem ser relacionadas de uma maneira diretamente proporcional e elas podem também ser apresentadas de uma maneira inversamente proporcional. Como assim? Turma, entenda que a diretamente proporcional, ela tem um propósito de você perceber que se uma grandeza aumenta e, consequentemente, ela influencia a outra a aumentar também, ela é diretamente proporcional. Você percebe que a proporção ela acontece de maneira num único sentido. Eu posso ter inversamente proporcional. Se uma diminui e essa influencia a outra a diminuir, diretamente proporcional. Agora, vamos supor que você tenha lá o contrário. E uma diminuiu. Mas uma vez que ela diminui, ela permite a outra aumentar. Turma, inversamente proporcional. E o contrário, ó, se uma aumenta e a outra diminui, inversamente proporcional. Perfeito? Eu posso dar exemplo. Se você pensar aqui na prática, vamos pensar de maneira ideal, ó. Tempo versus salário. Turma, de maneira ideal, né? Se você trabalha mais, você ganha mais. Professor, por exemplo, quanto mais aulas dá, mais tempo, né, despende de energia ali para poder dar aula, maior ele ganha, né? Um volume maior. E maneira inversamente proporcional, a gente pode pensar, por exemplo, da seguinte forma, ó. Quantidade de funcionários versus o tempo de execução de um serviço. Se você aumenta a quantidade de pessoas, o tempo para terminar o trabalho tende a diminuir, tá? Então você tem ali uma relação inversamente proporcional. Turminha, quando vocês pegarem uma regra de três em uma questão para resolver, a gente vai resolver em três passos. Primeiro passo é esse aqui, ó. Monte uma tabela com os valores. Lembrando, turma, que esses valores que estão aqui são os valores
relativos às grandezas, perfeito? Segundo passo. Segundo passo, turma, é esse aqui, ó. Verifique se é inversamente proporcional ou se é diretamente proporcional. Perfeito? Lembrando que a noção de inversamente ou diretamente é aquilo que a gente viu. São grandezas que, ao aumentar uma, a outra aumenta, ao diminuir uma aumenta inversamente. Uma vez que você define isso, o próximo passo é esse aqui, ó. Calcule x. Turma, na nossa regra de 3, haverá um valor desconhecido, que é justamente o valor que eu preciso encontrar para que a proporção ela faça sentido. Perfeito? E aí a gente vai resolver a questão e você vai ver na prática como que é uma proporção. Beleza? Vamos lá, ó. Turma, primeira questão, ela diz o seguinte: em uma granja com 800 frangos, essa quantidade de ração ela dura 10 dias. Caso a granja tivesse 200 frangos a mais, a ração duraria quanto tempo? Turminha, a ração ela continua tendo o mesmo peso, percebe que não muda, então é um valor que a questão não vai considerar. Aqui nós vamos considerar essas grandezas, ó, animais e tempo. Percebe que elas duas, elas alteram ao longo do tempo. Ó, eu tenho 800 frangos, dura 10 dias. Eu vou aumentar a quantidade de frango, então o tempo vai ser influenciado. Próximo passo aqui, ó, é montar os valores, né? A tabela com os valores. Então, 800 frangos, 10 dias. 200 frangos a mais, percebe que eu deixo de ter 800 e passo a ter 1.000. Quanto tempo que vai durar? Próximo passo, porque a gente já montou a tabela. O próximo passo é você verificar se é inversamente ou diretamente. Turma, é aí que você precisa pensar de maneira ideal. Pensa que você tem 10 cachorros em sua casa e 10 cachorros duram 10 dias a ração. Se você dobra a quantidade de cachorro, você vai continuar tendo o mesmo tempo de consumo da ração? Pô, eu não, vai comer mais, vai ter mais animal para comer, o tempo vai ser menor. Então, à medida que eu aumento os animais, o tempo ele tende a diminuir. Esse sentido da seta é o que? Diretamente? Não. É inversamente. Sendo inversamente, turma, a gente multiplica assim. E como assim? É inversamente proporcional. A gente tem o costume de achar que na regra de 3 sempre você vai multiplicar cruzado. Tipo o cruz-credo, produto dos meios, é igual ao produto dos extremos. Não. Na inversamente, a multiplicação é feita nesse sentido da horizontal. Então, assim, ó, 1000x tem que ser numericamente igual, e esse igual ele sempre vai existir, a 800 vezes 10. 1000x é igual a 8.000. Dá para cortar 3 zeros e automaticamente o x vale quanto? 8, letra B. Perfeito? Isso aconteceu porque a gente multiplicou cruzado. E de fato a gente percebeu que o tempo ele tem que ser menor. É o que realmente tem que fazer sentido. Próxima questão. Observe. Para atender a alta demanda em smartphones, uma fábrica decidiu aumentar o número de produtos produzidos diariamente. Para isso, ela investiu em mais 3 máquinas, totalizando 8. Sabendo-se que eram produzidos diariamente 750 smartphones. Haverá um aumento na produção de quanto? Muito bem. Turminha, quais são as grandezas que a gente tem aqui? Ó? Máquina. E além de máquina, produtos. Perfeito?
Quando ele fala que ele investe em mais 3 máquinas para totalizar 8, é porque ele tinha 5. Essa é a sacada. Essas 5 máquinas, elas produzem quanto? 750. Você compra mais 3, totaliza 8. E aqui produz diariamente um valor X. Próximo passo. Inversamente ou diretamente? Diretamente. Pensa comigo. Se você tem mais máquina, você produz mais peças. Se é feito dessa maneira, a gente multiplica o quê? Cruzado, ó. 7x 8 vezes 750. Opa. 5x, tá? 5x vezes é igual a 8 vezes 750. 5x é igual a 6.000. X é igual a 6.000 sobre 5, que dá 1.200. Muito cuidado, porque você não vai marcar a letra A de cara, porque ele está solicitando para você o quanto que teve de aumento. Turma, pensa comigo agora, ó. Você tinha 750, você passou para 1.200. É porque você teve um aumento de 450. O que a questão não está pedindo é a produção diária, é o quanto que aumentou. Eu aumentei 450 para chegar em 1.200. Essa é a resposta. Perfeito? Próxima questão. Se 90 operários constroem uma estrada em 20 meses, então, ó, 90 operários constroem uma estrada em 20 meses. Então, a primeira coluna que eu tenho é essa aqui, ó. Operários em um determinado período de tempo. 90 em 20 meses. Então, 50 operários constroem quanto tempo? X meses. Percebe que, ao diminuir a quantidade de operários, o tempo ele tende a aumentar. Você vai ter menos gente para ajudar no trabalho. Turma, não é inversamente? É. Se é inversamente, você faz o quê? Ah, Ian, eu multiplico na horizontal. Então, vai ficar, ó, 50x igual 90 vezes 20. 50x é igual... Aqui dá para a gente cortar 0. Dá para a gente cortar 0. X é igual a 180 dividido por 5. Isso aqui dá 36 meses. Resposta correta, letra D. Perfeito? Próxima questão. Em uma fábrica, há 4 máquinas. Essas máquinas, elas empacotam 10.000 balas por hora. Se quisermos empacotar 50.000 balas em meia hora, quantas máquinas são necessárias? Ah, Ian, aqui eu tenho 3 grandezas. Pode até ser, turma, mas dá para você fazer um ajuste. Observe. 4 máquinas, 10.000 balas. Só que lembra que esse valor é em uma hora. Quantas máquinas eu preciso para produzir 50.000 balas? Só que perceba, aqui nós temos uma unidade de tempo. Aqui nós temos outra unidade de tempo, no sentido de hora e no sentido de minuto. Eu preciso ajustar esses valores. Eu vou pegar esses 50.000 e eu vou dobrar. Porque pensa comigo, se 50.000 é em meia hora, 100.000 é em uma hora. Perfeito. Então, agora eu tenho minha regra de 3. Máquina, produção. 4, 10.000. X, 100
1000. É diretamente ou inversamente proporcional? Diretamente. Porque se eu aumento a máquina, eu aumento a produção. Então, como que você vai multiplicar? Cruz credo. Vai ficar assim, ó. 10.000x é igual 400.000, que é a multiplicação. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. X, 40 máquinas. Resposta correta, letra C. Beleza? Então quando tiver essa questão do tempo, eu preciso ajustar? Precisa, tá, turma? Você precisa ajustar a unidade de tempo. Perfeito? Vamos lá. Mais uma questão e a gente vai para a regra de 3 composta. A chuva, quando em excesso, traz vários problemas para a população. Em uma determinada cidade brasileira, houve a danificação da estrutura de uma ponte. Para arrumá-la, a prefeitura constatou que seriam necessários 12 funcionários em 2 meses. Sabendo que era ano político e visando a reeleição, o prefeito decidiu que terminaria a obra em 15 dias. A quantidade de funcionários necessários para realizar a obra nesse período é de quanto? Vamos lá. Funcionário. E aqui, tempo. Perfeito? Turma, 12, 2 meses, 60 dias. Quantos funcionários em 15 dias? Opa. Quantos funcionários em 15 dias? Diretamente ou inversamente? Inversamente, tá? Isso aqui, ó, se é inversamente, é na horizontal. 15x, 12 vezes 60. X é igual a 48. Funcionários. Letra D de dado. Turma, a gente vai resolver agora uma questão que envolve regra de 3 composta. Primeira coisa, ó, por que ela é uma regra de 3 composta? Ela tem mais de 2 grandezas. Beleza? Ela tem mais de 2 grandezas. 3 ou mais. Como que a gente vai fazer? Presta bastante atenção. Turma, você precisa visualizar isso aqui, ó. Irá existir grandezas que fazem parte de um processo e essa grandeza ela vai gerar um determinado produto. É como se fosse uma fábrica. Olha a questão. Quantas grandezas nós temos? 3. Impressora, tempo e panfleto. Turma, eu quero que você enxergue que impressora e tempo são grandezas do processo. E essa grandeza do processo, ela gera um produto, que é o panfleto. Percebe que processo está na esquerda, produto está na direita. Então, a gente vai montar uma tabela assim, ó. Impressora, tempo, panfleto. Quais valores a gente tem? 6, 40, 1000. 3, x, 2000. Turma, nesse caso da regra de 3 composta, a gente não vai ficar pensando quem é inversamente e quem é diretamente não. Existe uma regra para você fazer. Você vai multiplicar as grandezas do processo na primeira linha e antes de chegar no produto, você inverte. E quando eu falo multiplicar, é literalmente isso aqui, ó, 6 vezes 40 vezes 2000, igual. Você vem na grandeza do processo
E antes de chegar no produto, você inverte. 3x 1000. Dá para cortar 0 com 0 com 0. E você vai perceber que vai ficar assim, ó. 480 é igual a 3x. X é igual a 480 por 3, que vale 160. Não precisa se preocupar quem é inversamente ou diretamente. Resposta correta, letra D. Olha essa questão e a gente finaliza com chave de ouro, questão de regra de 3. Marque a alternativa correta. A fábrica de munições da PM de Minas, em sua capacidade máxima, produz 3.000 munições com 5 funcionários, trabalhando 8 horas. Turma, funcionário e tempo é o processo, munição é o produto. Então, eu venho aqui, ó, e monto uma tabela. Funcionário, tempo, munição. Então, eu tenho aqui, ó, 5, 8, 3.000. Aí ele aumenta para 7, que é descobrir o tempo para uma produção de 5.250. Você vem multiplicando no processo, inverte o produto. Multiplica no processo, inverte o produto. Então, vai ficar assim, ó, 7x vezes 3.000. 5, 8, 5, 250. Turma, vai ficar assim, 21.000x é igual a 210.000. Qual o valor de x que multiplicado por 21.000 dá 210.000? Só pode ser 10. É o equilíbrio da proporção. E aí, de fato, a resposta é x igual a 10. Letra C. Perfeito? Turminha, segue a gente lá no Instagram. Tá aqui embaixo, ó. @professor Ian Ribeiro. Qualquer dúvida que você tiver, manda pra gente lá. Beleza? Fui!